A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estar dando início a mais uma aula dominical. A aula de hoje é a aula de número 11. E o título da nossa lição deste domingo é Relacionamento Ideal entre Pais e Filhos. Vamos orar ao Senhor para que Deus possa abençoar e nos conceder uma aula abençoada, edificante, de um excelente aprendizado a todos nós. Soberano Deus, eterno Pai, glorificamos o Teu nome por esta oportunidade, por cada aluno da Escola Bíblica Dominical, por aqueles que podem estar presencialmente, mas aqueles que não podem presencialmente, mas estão sempre procurando um meio de acompanhar as nossas transmissões online, que eles possam ser ricamente abençoados, que as famílias, meu Deus e meu Pai, possam ser abençoadas através do ensino da Tua Palavra. Dá-nos orientação, direção do Teu Espírito Santo. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a nossa lição é a lição de número 11, Relacionamento Ideal entre Pais e Filhos. Texto áureo, Efésios capítulo 6, versículo 2, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A nossa lição de hoje ela tem 3 objetivos. Primeiro, apresentar as atribuições dos pais. Segundo, destacar as funções dos filhos. E em terceiro, explicar os deveres entre os filhos e os pais. Esses 3 objetivos, eles vão estar sendo divididos entre tópico 1, tópico 2 e tópico 3 da nossa lição de hoje. O nosso texto de referência está em Provérbios 22, versículo 6, Efésios 6, versículos 1, 2, 3 e 4. Verdade aplicada. Os filhos precisam ser obedientes aos seus pais, mas os pais não podem provocar a ira nos seus filhos para não perderem o ânimo. A nossa introdução. O relacionamento entre pais e filhos tem sido um dos dramas da sociedade, mas nunca na história houve tanta possibilidade de mudanças. Esperamos que esta lição seja mais um canal de bênçãos para pais e filhos. Bom, a lição de hoje ela é muito importante porque nós vamos falar à luz da Bíblia sobre esse relacionamento ideal entre pais e filhos. E nós vamos ver que na Bíblia nós vamos encontrar várias passagens sobre como os pais e os filhos devem se relacionar. Vamos tentar destacar aí esses princípios como amor, respeito, diálogo, perdão. A lição de hoje, irmãos, ela visa explorar esses princípios, nos levando a refletir a respeito das atribuições dos pais, da responsabilidade dos filhos e os deveres de ambos à luz das Escrituras Sagradas. Bom, na nossa lição de hoje, nós vamos ter 3 tópicos. Tópico 1, nós vamos estudar acerca das atribuições dos pais. Vamos ver o que a gente tem para poder aprender aqui. Bom, atribuições são responsabilidades, prerrogativas, poderes, direitos e deveres que estão ligados a um cargo ou certas autoridades no exercício das suas funções. Aos pais competem alguns deveres que não podem ser repassados para terceiros, para a escola, para a igreja, para a creche ou ainda para a sociedade. Subtópico 1.1: relacionamento com responsabilidade. Os pais devem criar, educar, alimentar, proteger, ser os mentores espirituais e provedores materiais para os seus filhos. Os pais precisam entender que não existem fórmulas mágicas e que não existe perfeição quando se trata de criar e educar filhos. Há parâmetros e preceitos bíblicos. Os pais não devem se culpar se fizeram o melhor que podiam e deram o melhor ensinamento aos seus filhos. Bom, primeira referência bíblica que eu quero ressaltar aqui
foi quando o comentarista ele expõe aqui alguns deveres dos pais. E aí no capítulo 6 e versículo 4 de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, a parte B diz assim, olha, criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Bom, irmãos, os pais, eles têm a missão de educar e de orientar os seus filhos no caminho certo. É isso que a palavra de Deus está trazendo para nós. Provérbios capítulo 22 e o versículo 6 diz assim, olha, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Meus irmãos, para começar esse estudo, primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui, educar filhos não é uma tarefa fácil. Mas é uma tarefa que Deus confiou aos pais. E eles não têm como fugir desta responsabilidade. O versículo de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que nós acabamos de ler, ele destaca justamente a responsabilidade dos pais de guiar os seus filhos pelos caminhos da retidão e da sabedoria desde cedo, já ensinando, instruindo, conduzindo ele, não é o caminho, é no caminho, é os pais indo no caminho, mostrando, ensinando os seus filhos. Essa educação proporcionada pelos pais no caminho vai moldar o caráter, o comportamento das crianças, preparando elas para enfrentar os desafios da vida, com discernimento e com integridade. Para vocês terem uma ideia, nós vamos tentar extrair aqui alguns textos bíblicos. Provérbios capítulo 1 e versículo 8 diz assim, olha, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Irmãos, esse relacionamento entre pais e filhos, ele deve ser caracterizado por uma responsabilidade mútua, onde os pais, eles assumem a liderança no cuidado, na orientação dos filhos. Mas os filhos, eles também respondem a esse cuidado com obediência e respeito. E essa obediência, ela precisa ser fundamentada nos princípios bíblicos, ok? E também ela é essencial para o desenvolvimento saudável da família. Ou seja, os pais, meus irmãos, eles são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos seus filhos. Agora, quando nós olhamos à luz da Bíblia Sagrada, nós também podemos ver alguns casos de pais que foram servos fiéis a Deus, mas que em algum momento negligenciaram na educação dos seus filhos e a família teve prejuízos. Primeiro exemplo que eu quero trazer aqui, lá em 1 Samuel, no capítulo 2 e o versículo 10. A família de Eli, Ofni e Finéias. A Bíblia chega a dizer para nós assim, que Ofni e Finéias eram filhos de Belial. Não conheciam o Senhor. Interessante que quando você aprofunda na história dessa família, você vai ver o resultado. Ofni e Finéias se tornaram profanos no exercício do sacerdócio. Quando a gente continua lendo o livro de 1 Samuel, no capítulo 8, a gente vai encontrar também os filhos do próprio Samuel, do profeta Samuel. Samuel ali, no capítulo 8, ele constituiu seus filhos como juízes sobre Israel. E aí nós estamos falando de Joel e de Abias. E a Bíblia diz assim que eles não andaram nos caminhos do seu pai.
eram avarentos, gananciosos, tá? Não tinham respeito nem pelo que eles representavam para Israel. Bom, nesse subtópico 1.1, nós estamos falando como uma das atribuições dos pais no lar, o relacionamento deles com os filhos com responsabilidade. E aí eu coloquei aqui alguns pontos que são importantes de responsabilidades dos pais dentro do lar. Primeiro, orientar e educar os seus filhos de acordo com os princípios da palavra de Deus, ajudando eles no crescimento, num crescimento com sabedoria, com discernimento. Segundo, cuidar das necessidades físicas e emocionais de seus filhos, fornecendo a eles amor, provisão, cuidado em todas as áreas da vida. Terceira responsabilidade dos pais, procurar ser exemplo de vida para os seus filhos no viver de acordo com os padrões da palavra de Deus, demonstrando integridade, amor, provisão, cuidado, e isso em todas as áreas das suas vidas. Quarto, desempenhar o seu papel de pais de uma forma eficaz. Quinto, é responsabilidade também dos pais criar no lar um ambiente cheio de amor, de paz, de harmonia, e isso conforme a vontade de Deus. E em sexto, eu coloquei como sendo atentar para a disciplina que eduque com responsabilidade. Meus irmãos, Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8 diz assim, olha, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Agora, quando a gente continua lendo, o versículo 11, ele diz assim, olha, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, mas senão de tristeza. Depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O que a gente aprende aqui? Nós não podemos tirar a disciplina da nossa prática cotidiana dentro do relacionamento com os filhos. Foi o que nós lemos. O nosso Deus também, irmãos, ele nos corrige constantemente. E isto só tem um objetivo principal de Deus nos corrigir: o nosso bem. Ok? A disciplina, irmão, ela sendo aplicada com sabedoria, no método adequado, executada com amor, com misericórdia e graça, ela traz resultados eficientes e de bons frutos. Ela não pode deixar de seguir o modelo e a orientação da disciplina divina. Amém? Bom, aqui citando um pouquinho acerca do subtópico 1.1. Relacionamento com responsabilidade. Agora, relacionamento com diálogo. Diz assim o subtópico 1.2. Use a comunicação de forma correta. O diálogo é a forma mais fácil e eficiente de resolver os problemas, esclarecer dúvidas e dar ensinamentos. Use-o de forma clara, objetiva, com educação, respeito, verdade e amor. Não se admite um relacionamento de pais e filhos onde a mentira prevalece,
a grosseria impera, a honestidade não fica aparente e a clareza das situações não é exposta. Sem diálogo, ninguém pode adivinhar aquilo que o outro gosta, quer ou pensa. No diálogo, é preciso saber ouvir e falar no momento certo. Ter uma boa comunicação não é somente saber se expressar. Bom, 1.2, ele está nos trazendo aqui acerca do relacionamento com diálogo. E eu quero começar com uma referência. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 9. Diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. Delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Este texto está incutido dentro da lei de Deus para o seu povo. Olha, vocês vão, é a ordem de Deus. Primeiro, ela precisa estar no teu coração. Olha que ensinamento interessante. Segundo, você vai intimar, você vai ordenar os teus filhos. Fala para eles, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, mostrando que em todo tempo a lei de Deus ela precisa ser passada para as próximas gerações. Irmãos, isso falando para nós de diálogo. Um diálogo aberto e honesto dentro de um lar, ele é essencial para uma construção de um relacionamento onde um lar ele é saudável entre pais e filhos. Eu até achei interessante porque a revista ela colocou assim, olha, use a comunicação de forma correta. E lá em Efésios capítulo 6 e versículo 4, ele diz assim, olha, vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Ok? Nós lemos a parte B. Cria na admoestação e na doutrina do Senhor. Irmãos, o diálogo, ele é muito importante. Porque o diálogo é uma conversa entre duas pessoas, né? Ele abre caminho, olha, para se entender se existe alguma situação que exige intervenção. Pai e a mãe vai descobrir se tem alguma situação que precisa de ajuda, alguma situação que o filho esteja vivendo, e através do diálogo ele consegue descobrir isto. O diálogo é importante para se identificar o estado da alma do outro. E isso é importante entre pais e filhos, entre amigos, entre irmãos de igreja, entre pastor e membro, entre líderes e liderados. Ok? Claro que a gente sabe também que existem algumas situações de pessoas que elas não se deixam abertas ao diálogo em hipótese alguma. Mas elas precisam estar cientes de que elas vão sofrer grandes danos na vida, rejeitando a oportunidade de um diálogo. Agora, veja bem, o diálogo ele precisa ser baseado no ouvir com amor, e isso está falando de ouvir atentamente, de disponibilidade de tempo para isto,
Nada na correria, falta de tempo, falta de interesse. Depois, amanhã, quando ouve com mal vontade, sem interesse, demonstrando falta de interesse. Isso é prejudicial para um diálogo edificante, saudável dentro do lar. O diálogo, ele precisa ser baseado numa instrução com sabedoria, numa resposta com amor, com compreensão, pronunciar as palavras corretamente, claramente, o respeito mútuo entre ambas as partes. E aí, o comentarista colocou sobre a importância de se evitar palavras que são prejudiciais e desrespeitosas. Isso nos chama a atenção para tomar cuidado para não extrapolar quando os ânimos estão aflorados. Irmãos, Provérbios 15:1 diz assim, que a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Nesse ensinamento desta manhã, nós estamos sendo atraídos a duas coisas importantes no diálogo: falar e saber ouvir. Muitas vezes, falar é fácil, mas ouvir, a gente encara o ouvir como algo muito difícil. Toma muito tempo, está demorando demais. Preciso se fazer uma autoanálise dentro do lar, aproveitando a oportunidade que Deus está nos dando de atitudes e comportamentos dentro de cada casa, para amanhã, irmãos, nós não dizermos: meu Deus, onde foi que eu errei? Saiba investir no seu lar tempo, mas um tempo de qualidade. Muitos pais têm a preocupação de apresentar os seus filhos para Deus, na oração, no clamor, na busca, nas campanhas, né? Mas, irmãos, procure apresentar Deus para os seus filhos. E uma das formas de apresentar Deus para os filhos é através do diálogo. Bom, falamos do relacionamento com responsabilidade, relacionamento com diálogo, e ele fala também de relacionamento sem maus tratos. 1.3 diz assim: a lei da palmada não tira dos pais a correção e a disciplina, mas evita e protege os filhos contra maus tratos dos pais, espancamentos e violência doméstica. Agora, os pais não devem aceitar os filhos mandarem neles, porque isso é prejudicial e antibíblico. Os pais deverão ensinar os filhos com amor a ouvir e aceitar o sim e o não. Mostrar a eles que na vida não se pode somente fazer o que se quer, nem ter tudo o que se quer. Quem faz tudo o que quer envergonha os seus pais. Desejar tudo o que quer é uma ilusão perigosa. Os pais devem ensinar aos filhos que nem tudo que se acha bom se deve fazer, e nem tudo que se acha bonito é legítimo. Nem tudo que é lícito convém. Meus irmãos, nós estamos vendo hoje que a humanidade à nossa volta está indo de mal a pior. É verdade que em todo tempo sempre teve homens maus, violentos, agressivos, mas isso não combina com o cristão. O cristão precisa ser moderado, pacificador, manso, humilde. Ele deve ser alguém que permite ser gerado dentro dele características do fruto do Espírito. E aqui, quando ele fala de relacionamento sem maus tratos, ele não está falando só de violência física. Até mesmo porque tem muitas outras formas de maltratar alguém. E nenhuma delas, seja essa violência física, sexual, psicológica, emocional, todas elas são reprováveis diante de Deus e não combinam com o cristão.
Os pais, irmãos, eles têm a responsabilidade de criar dentro do lar um ambiente de paz, de amor, harmonia no lar. E isso é possível. É possível estabelecer limites, exercer uma legítima autoridade sobre os filhos sem que haja maus tratos, espancamento e violência. É claro que essa educação é uma formação do lar que pesa na responsabilidade dos filhos, ela é um grande desafio. E isso não pode ser pesado demasiadamente, mas também não pode ser leve demais. É preciso buscar um equilíbrio, como nesse caso, da importância da disciplina sem ser exagerado, caindo no caso de maus trato. O certo aqui, irmãos, é que a palavra de Deus, ela é o manual que vai nos nortear, orientar como fazer e conduzir na maneira de Deus para que possamos ser bem-sucedidos em tudo. Bom, então chegamos aqui no tópico 2. Se no tópico 1 nós falamos das atribuições dos pais, tópico 2 nós vamos falar das funções dos filhos. Diz assim: a função mostra exatamente o que será executado no âmbito da família pelos filhos. Biblicamente, os primogênitos sempre tiveram seus encargos e responsabilidades de cuidar dos restantes dos irmãos. O filho mais velho deveria tomar o papel do pai na sua falta e seria o exemplo para os filhos mais novos, e todos deveriam ser obedientes a ele, pois ele representa a figura do pai. 2.1 Os deveres dos filhos em relação aos pais. Os filhos têm obrigações a serem cumpridas, papéis a serem desempenhados que são intransferíveis. São deveres sociais, financeiros, de amparo e cuidados pessoais, de presença e gratidão eterna por aqueles que os geraram. O papel dos filhos é submeter-se à vontade dos pais no Senhor, conferir honras, dar crédito, valorizar para viver bem e muito tempo sobre a face da terra. É um mandamento com promessa para os filhos. Os filhos devem considerar, respeitar os pais como autoridade. Não podem ser maldizentes, não podem ser zombadores dos pais. Enquanto crianças, o amparo é dos pais. Depois de adulto, o amparo é dos filhos, principalmente os que têm mais condições financeiras. Os filhos não devem abandonar os pais na velhice. Bom, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui nesse 2.1, deveres dos filhos em relação aos pais? É dever dos filhos honrar e obedecer os pais. A lei, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz assim, olha: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa honra, irmãos, a respeito dos filhos aos pais, estabelece aí um fundamento sólido dentro de um relacionamento familiar. Quando nós lemos isso colocado na lei, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, esse mandamento entregue por Moisés, ele foi também profundamente referendado lá no Novo Testamento, em Efésios capítulo 6, versículo 2. Honrar e respeitar os pais, quando os filhos fazem isto, eles estão reconhecendo aí a autoridade e o amor que os pais têm sobre as suas vidas. E isso gera dentro do lar confiança, segurança, onde o filho se sente amado e o pai se sente valorizado. Aí eu fiquei pensando em algumas coisas que eu poderia aplicar aqui dentro desta aula.
Bom, dentro desta honra, como um dever dos filhos em relação aos pais, eu coloquei cuidar dos pais quando eles estiverem mais velhos. Há filhos que aproveitam das limitações dos pais quando eles chegam numa determinada idade, já estão idosos, se apropriam de senhas bancárias, de documentos para, através disso, roubar as suas economias. Irmãos, isso é comportamento abominável diante de Deus. É responsabilidade deles proporcionar um acompanhamento médico adequado, de maneira que os pais possam desfrutar de uma saúde boa, agradável, propícia, dentro da faixa etária deles também. Bom, ele fala dos deveres dos filhos em relação aos pais, e o comentarista na revista do Professor colocou assim: olha, a obediência é um princípio e princípio não se quebra. É uma semeadura que se forma, que se não formos obedientes para cima, não devemos esperar obediência dos de baixo. Quando honramos nossos pais, estamos realçando aquilo que eles representam para nós e aceitamos-os como nossos tutores, provedores e até como nossos sacerdotes. Bom, 2.2. A consciência dos filhos em relação aos pais. Os filhos devem atender os conselhos dos pais sem retrucar. Os filhos devem aceitar a disciplina e correção dos pais, mostrando prudência, pois quem despreza é tido como tolo. Os filhos devem aceitar os ensinos dos pais, pois os ensinos são para um futuro próspero. Os filhos não podem amaldiçoar os pais. Na lei de Moisés, os filhos que amaldiçoassem os pais certamente morreriam e o seu sangue seria sobre eles. No sentido indireto, é como se estivessem amaldiçoando a Deus. Como essa lei era nos dias de Moisés, outras situações podem acontecer nos dias de hoje, porque é um plantio. Os filhos que zombam dos pais vão pagar um alto preço. Os filhos, eles não podem envergonhar os seus pais. Meus irmãos, quando ele trata aqui da consciência dos filhos em relação aos pais, está envolvendo aqui um tipo de reconhecimento e compreensão do amor, do sacrifício, do cuidado que os pais dedicam dentro da família. E isto reflete gratidão e respeito. Os filhos precisam ter a consciência desse amor, sacrifício dedicado a eles desde o nascimento até a vida adulta. Às vezes, os pais colocaram as suas necessidades e o interesse dos filhos até acima dos seus próprios. Muitas vezes, o cuidado deles nos momentos que os filhos tiveram doentes. Muitas vezes, com conselhos e orientações nos momentos mais difíceis, mostrando-se sempre presentes, dando apoio, orientação para os seus filhos. Essa consciência, irmãos, ajuda a valorizar e apreciar o esforço, o comprometimento dos pais de proporcionar aos filhos uma vida melhor, no mesmo tempo que os filhos também assumem a responsabilidade de retribuir todo este amor e cuidado.
Na velhice, os filhos precisam cuidar dos pais, oferecendo apoio emocional, se for necessário. Olha só, na revista do professor, o comentarista colocou assim, olha, muitos filhos não sabem por que sofrem e não dá certo, mas se esquecem da lei do plantio. Eu estou me recordando aqui, Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 diz assim, olha, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Este texto, ele foi usado pelo pastor Valdir, que é o comentarista da nossa revista deste trimestre. E na semana passada, no último final de semana, nós tivemos o privilégio de ter o pastor Valdir aqui aplicando ensinamentos para nós num seminário que nós tivemos de escola bíblica dominical e que, por sinal, foi muito edificante e muito bom para todos nós, professores, alunos, superintendentes. Nós aprendemos muito. E no domingo à noite, o nosso pastor Valdir foi o mensageiro do culto da noite e ele leu esse texto, irmãos. Ele estava falando sobre a semeadura, sobre a importância de se investir na semente que está sendo plantada. E ele falou sobre vários tipos de semente, porque ele estava falando sobre o plantio, por exemplo, do milho, que muitas das vezes nós temos a oportunidade e acabamos por escolher uma semente um pouco mais barata. Mas ele estava falando para nós, irmãos, que às vezes o mais barato sai caro demais. Vale a pena investir na melhor semente, na semente mais cara. Ela exige esforço, empenho, trabalho. E isso, já que nós estamos falando aqui da consciência dos filhos em relação aos pais, eu quero fazer uma pergunta aqui para os filhos. Que tipo de semente que você está plantando dentro da sua consciência, no relacionamento que você está tendo com os seus pais, no cuidado com os seus pais? Cuidado com o plantio que você está aplicando hoje, para que amanhã você não reclame da colheita. Amanhã você vai colher aquilo que você plantou no seu dia de hoje. Muitos filhos hoje perguntam, o comentarista da revista fez muita questão de exemplificar isto, e ele foi muito enfático para nós nas palavras, nas colocações das palavras do seminário na semana passada, de que muitos vão reclamar da colheita, mas se esquecem daquilo que plantaram. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Bom, falamos do dever dos filhos em relação aos pais, da consciência dos filhos em relação aos pais e agora a gratidão dos filhos em relação aos pais. Gratidão é uma virtude. Virtude é uma essência do bem. Essência é um conjunto de qualidades que define quem é uma pessoa. O muito obrigado mostra educação. Com o tempo se esquece. A gratidão demonstra reconhecimento que fica para sempre. O filho que é grato nunca esquece o que os pais fizeram por ele. A gratidão é um sentimento que cria uma espécie de dívida, e uma dívida praticamente impagável. A gratidão deve ser algo espontâneo, de foro íntimo, porque parte do coração e não só de boca. Os filhos sabem que o que os seus pais fizeram por eles não foi esperando nada em troca, não foi por conveniência, nem por interesses espúrios, foi por amor,
carinho, com imenso prazer, pelo fato de os filhos serem herança do Senhor. É uma recomendação bíblica ter gratidão em nossos corações. Meus irmãos, Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículo 20, diz assim que o filho sábio alegrará o seu pai, mas o insensato desprezará a sua mãe. A gratidão, irmão, ela é um pilar essencial para a saúde e a felicidade de uma família. Reconhecimento do cuidado, da dedicação deles. Os pais, nós estamos falando aqui diretamente da função dos filhos. Os pais investem muito tempo, esforço, energia para criar e sustentar suas famílias. É preciso gratidão pelo apoio emocional, gratidão pela orientação ao longo da caminhada, gratidão pela provisão. Quantas das vezes nós lemos aqui, eles deixaram de investir neles para poder investir nos filhos. Não é verdade? Pelo investimento com experiências, através dos ensinamentos e das orientações recebidas, que causou tanto impacto positivo na vida dos filhos. Quantos filhos não têm paciência de ouvir o conselho dos pais, paciência de ouvir as suas orientações? Olha, eles passaram por todos os processos que você está passando hoje e com certeza vão saber trazer muitas experiências, compartilhar essas experiências que vão somar, que vão gerar frutos positivos na vida dos filhos. Essa gratidão, ela não pode manifestar apenas em palavras, mas em ações, demonstrando amor, respeito pelos pais. Como ser grato? Ajudando nos deveres, nos afazeres de casa, domésticos, ajudando nas despesas de casa. Afinal de contas, quantas das vezes eles investiram muito para que você estivesse bem vestido, alimentação, cuidando da sua saúde, comprando remédios e tantas outras coisas que são provisões diárias do nosso cotidiano, oferecendo suporte emocional, tá? Filhos precisam passar tempo de qualidade com os pais. Quantas das vezes na vida adulta não tem tempo para ouvi-los, não tem paciência para ouvir os pais. Nós estamos aprendendo, irmãos. A gratidão, irmãos, ela é uma virtude cristã. Gratidão, ela precisa ser cultivada. O salmista no Salmo 103, ele nos ensina: alma, seja grata e não esqueça de nenhum dos benefícios que Deus já tenha feito para você. Gratidão, irmãos, ela atrai bênçãos. Lá em Lucas 17, nós temos a história dos 10 leprosos. Jesus curou 10. Um voltou para agradecer. Pode ler lá no texto. Aquele que voltou para agradecer, ele foi salvo. O texto bíblico, lá no capítulo 17 de Lucas, no versículo 18, Jesus disse assim, olha, no versículo 17, respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 foram curados, 9 foram ingratos, só receberam a cura. Um foi grato e por causa da gratidão ele recebeu também a salvação. Filhos, eu estou aqui me dirigindo diretamente a filhos e eu também sou filho. Seja grato aos seus pais. Quantos filhos na fase final dos seus pais não têm a graça de cuidar, né? Coloca num asilo, coloca na mão de pessoas, né? Deixam ao relento, pagam outras pessoas.
podem às vezes ter um tempo maior de ouvir, de dar uma atenção especial e vão deixando, e isso vai trazendo desgosto nos seus pais por tanto tempo de investimento. Irmãos, eu aproveito essa oportunidade para louvar a Deus pela vida dos meus pais, que me ensinaram, que me educaram. Meu pai, mesmo não sendo um servo de Deus, mesmo não sendo uma pessoa que serviu ao Senhor, tendo servido Ele por um tempo, e muito tempo depois, meu pai voltou para os braços do Senhor no leito de morte, mas nos deixou bons princípios, uma boa educação. Minha mãe, como serva de Deus, nos ensinou, nos educou. Quantas vezes na nossa casa, irmãos, eu e meus 2 irmãos, minha mãe se reunia conosco dentro do quarto, à noite, depois que o meu pai saía para o trabalho, e ela nos corrigia de coisas, às vezes palavrões, comportamentos errados, ia um por um, Sérgio, depois o Emerson, depois eu, e ela ia falando: olha, sabe por que vocês estão sendo corrigidos? Porque vocês estão sendo ensinados pela palavra de Deus, que Deus não se agrada disso. E eu louvo a Deus. Os irmãos nos conhecem aqui e sabem da nossa história. Hoje a minha mãe desfruta de 3 filhos que são obreiros de ministério na casa do Senhor. Louvo a Deus, sou grato a Deus pelos pais que tive, principalmente aqui, hoje em vida, a minha mãe, pelo tanto que ela dedicou em nos educar e nos ensinar o caminho do Senhor. Filhos, seja grato pelo muito que os seus pais fizeram e dedique essa gratidão como forma de gratidão, não somente com palavras, mas com atitudes. Amém? Deus seja louvado. Glória a Jesus. Aqui chegamos no tópico de número 3, deveres compartilhados, pais e filhos. Malaquias 4:6 diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Pais e filhos não é somente algo maravilhoso, grandioso e extraordinário, mas também sublime, transcendente e divino. O profeta diz do objetivo de reconciliar as famílias com Deus e consigo mesmas. 3.1 Relacionamento com amizade. O papel primordial dos pais é serem pais e não só amigos. Ser pai é bem diferente de ser amigo, mas tem coisa mais saudável do que amizade e intimidade entre pais e filhos, ao ponto de se abraçar, beijar, brincar e não guardar segredos. Tirar dúvidas uns com os outros, pedir conselhos, passar experiências. A amizade dos pais é benéfica para os filhos contarem os seus segredos, suas dúvidas, suas dificuldades e não serem só disciplinadores, pois se os pais não derem ouvidos, o mundo ditará o que eles devem fazer. Meus irmãos, aqui nós vamos entrar no tópico 3, que vai falar de deveres compartilhados, pais e filhos. E aí, esse relacionamento aqui do tópico 3 vai nos ensinar um relacionamento de mão dupla, onde ambos têm responsabilidades, ambos têm deveres a serem compartilhados. E aí o tópico 3, o comentarista ele vai dizer esses deveres a serem compartilhados em 3 subtópicos. Primeiro, relacionamento com amizade. Segundo, um relacionamento com compreensão. E em terceiro, um relacionamento com perdão. E aí no subtópico 1.1 que nós lemos, ele está falando de um relacionamento com amizade. Essa amizade entre pais e filhos, ela promove dentro do lar e entre os dois um ambiente de confiança, de apoio mútuo. Irmãos,
a amizade, ela é muito importante. Eu, às vezes, fico escandalizado com pessoas que dizem assim: eu sou uma pessoa de muito poucos amigos e não me importo com aqueles que vão embora muito rápido. Pensa assim, não, irmão. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de pessoas próximo de nós, na hora da nossa dificuldade, das nossas lutas, para orar conosco, para nos ajudar, para nos dar palavras de ânimo, para estar presente. Tem vezes que não precisa falar nada, mas só de saber que está conosco, né? Eu contei esses dias, um dia desses para os jovens, eu estava falando dentro desse trimestre, falando sobre o companheirismo dentro de uma casa, entre um casal, e eu contei para eles de um companheirismo demonstrado com atitudes, de um momento, de um período aqui dentro da minha casa, que eu estava vivendo um momento de uma tribulação muito grande. Irmãos, aquela tribulação estava tirando a minha paz. Eu não estava tendo sono direito, ou eu dormia muito tarde, ou quando pelo cansaço eu pegava sono e acordava de madrugada, eu ficava sem sono. 1 hora, 2 horas sem sono. E no meio de muitas preocupações, eu coloquei um propósito no meu coração de fazer um propósito de madrugada. Falei: Senhor, num determinado período de tempo eu vou orar todo dia de madrugada nesse propósito. E um dia, conversando em casa com a minha esposa, eu disse para ela que eu estava fazendo esse propósito. Irmão, teve um dia que eu estava numa angústia tão grande, mas tão grande. Eu acordei de madrugada, levantei, fui para a sala. Eu não quis orar no escritório, e eu fui para a sala, dobrei o meu joelho no tapete, e ali eu comecei a orar, e aquele silêncio da madrugada, de repente, eu ouvi um barulho de alguém, como se estivesse falando, e quando eu olhei do lado, era a minha esposa, que ela tinha saído do quarto e dobrado o joelho do meu lado. Irmãos, eu me senti tão bem naquele momento. É uma amizade, uma cumplicidade dentro de um lar, de uma casa, de uma família, porque naquele momento eu senti que eu não estava guerreando sozinho, eu não estava batalhando sozinho, ela estava comigo, ela estava orando, ela estava buscando comigo naquele propósito. E louvado seja Deus, que Deus no seu tempo nos concedeu a vitória que nós tanto estávamos aguardando. Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz assim: olha, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Nós precisamos de amigos. Esse versículo, até interessante que esse versículo, por esses dias, eu tive a oportunidade de sentar com um jovem para aconselhar, e ele expôs para mim a situação dele, e ali o Espírito de Deus foi me dando ali algumas orientações, e eu fui tendo umas palavras para ele, lendo algum trecho bíblico, citando algumas referências, e eu saí dali muito convicto de que Deus tinha dado a ele uma direção. E aí depois ele trouxe uma palavra de agradecimento, mandou esse versículo para mim, e ele disse assim para mim assim: meu amigo, por muito tempo eu orei a Deus que eu queria que Deus me apresentasse um amigo, alguém que eu pudesse compartilhar minhas aflições. E quando eu te conheci, eu queria que Deus nos aproximasse. E glória a Deus que hoje eu posso dizer que eu tenho mais do que um líder, eu tenho um amigo. Bacana ouvir isto. Palavra de Deus, irmãos, a amizade, ela não somente ela é fundamental nos momentos de alegria, mas inclusive nos momentos que traz reforço, naqueles momentos difíceis também. E pais e filhos precisam construir um laço de amizade duradoura, sólida. Para isso, é preciso investimento numa construção deste relacionamento. Quando nós olhamos, por exemplo, para a palavra de Deus, nós vamos ver que até Deus, ele sustenta relacionamentos de amizade com seres humanos. Lá em Êxodo, no capítulo 33, versículo 11, parte A,
A Bíblia diz assim, olha, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Você sabia que Deus quer ser seu amigo? O propósito de Deus é ser seu amigo. Compartilhar com você, falar com você. A Bíblia chega a dizer assim, que Deus ele revela os seus segredos para os seus. Deus seja louvado. Aleluia. Isaías capítulo 41 e versículo 8 e 9 diz assim, olha, mas tu, ó Israel, servo meu, Jacó a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, te chamei dentre os teus mais excelentes e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Meu irmão, Deus valoriza a amizade. Olha, mais uma referência para nós, Tiago capítulo 2, versículo 23, diz assim, olha, cumpriu-se a escritura que diz, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Pais e filhos precisam cultivar, ter como um dever compartilhado um relacionamento de uma amizade edificante, que some, que contribui, que ajude no crescimento desse relacionamento, desse convívio familiar. E automaticamente, todos os dois vão ganhar com esse tipo de relacionamento. 3.2. Relacionamento com compreensão. Conflitos entre pais e filhos vão acontecer, mas ambos não devem deixar de se tornar uma coisa normal nem rotineira. São gerações e culturas distintas, são formações acadêmicas desiguais, mesmo tendo o mesmo DNA, são personalidades diferentes. Cada um viveu numa época, os avanços tecnológicos foram muito acentuados, as mudanças sociológicas em alta velocidade. Os filhos precisam entender que muitos pais nunca chegaram a se sentar num banco de faculdade. Na geração deles, ainda não havia chegado os aparelhos eletrônicos de última geração. Os pais também precisam entender os filhos que já chegaram brincando com celulares, computadores, outros equipamentos sofisticados. Por isso, se busca a compreensão e o respeito mútuo na maneira de pensar, na maneira de ver e na maneira de julgar. Bom, meus irmãos, o que a gente aprende aqui? Quando a gente lê este tópico, analisamos este modelo de relacionamento com compreensão, que promove um ambiente na família de respeito e de harmonia. Isso incentiva pais e filhos a ouvirem um ao outro, a procurar entender, irmão, uma coisa de ouvir a pessoa, de escutar uma pessoa, é diferente de procurar entender ela. Eu posso ouvir e não entender. Eu preciso buscar mais do que ouvir, entender, ser contribuinte, ajudante para uma palavra de conselho que ajude, que contribua. Se os pais têm a obrigação de procurar compreender os filhos, o oposto também é verdadeiro. Os filhos, eles precisam ter uma visão mais abrangente acerca de seus pais para não irritarem eles com facilidade. Se chegarem a se irritar, procurar manter uma linha, serem respeitosos com seus pais, vigiar no modo de falar, de responder, de maneira que não ultrapasse os limites. Eu falo sempre para os jovens que Deus me deu a oportunidade de liderar. Eu fico muito triste,
Eu fico muito chateado quando eu vejo um jovem perto de mim respondendo seus pais de maneira grosseira, com uma má educação, de uma forma inconveniente. Isso é estar fora dos princípios e valores que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia manda honrar, obedecer. Honrar é colocar eles em posição de que você reconhece a autoridade deles dentro do lar. E isso muito me entristece. Eu já tive a oportunidade, irmãos, de dizer isto para jovem. Não gostei de ver você tratando seus pais na minha frente daquela forma. Se você me chamar para ir na sua casa e eu ver você tendo esse tipo de comportamento, na próxima vez, não me chame mais, porque eu não vou na sua casa. Porque aquilo me fez mal. Palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim, olha, não repreendas asperamente os anciãos, admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda pureza. Bom, se a gente falou do relacionamento com amizade, relacionamento com compreensão, a gente termina falando do relacionamento com perdão. Sempre nos relacionamos, sejam eles em família ou fora dela. Há divergências e desapontamentos que podem ferir um dos lados, ambos os lados, e haverá necessidade de perdão, pois não tem como estar juntos e ter um relacionamento mais íntimo, harmonioso e saudável dentro de casa, se não houver perdão e reconciliação entre os membros da família. Não podemos deixar que a falta de perdão ela gere raiz de amargura, ódio, mágoa no lar. A Bíblia pede para os filhos obedecerem, honrarem, respeitar os pais e pede para os pais não irritar seus filhos, mas isso normalmente foge do nosso controle. Somos humanos, sempre queremos que os nossos filhos peçam perdão, mas esquecemos que nós também erramos e nunca nos curvamos ao nosso erro. Não é uma coisa feia nem sinal de fraqueza pedir perdão. Pelo contrário, é uma coisa digna e respeitosa. Meus irmãos, a Bíblia também ensina sobre o perdão. Colossenses 3,13 diz assim, olha, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também. Está nos ensinando a perdoar uns aos outros, seguindo o exemplo de Deus, que nos perdoa por meio de Cristo. O perdão, irmão, ele promove cura e restauração. Na revista diz assim, que é a mesma coisa. Pedir perdão é como colocar um remédio na ferida causada na alma do outro. É perdoando que os pais ensinam o filho a perdoar. Como que os pais vão querer que os filhos peçam perdão se quando eles também cometerem erro, eles não tiverem a hombridade, a humildade de também reconhecer o erro e pedir perdão aos seus filhos? Quando nós perdoamos, nós estamos aceitando a humanidade. Nós estamos entendendo que todas as pessoas são passíveis de erros e que nós também podemos cometer falhas. Ambas partes, pais e filhos, precisam estar dispostos a liberar perdão, a perdoar. Isto, irmãos, fazer sem trazer à tona novamente ou mágoas do passado, conflitos posteriores, em algum outro conflito posterior. Cristo nos perdoou e Ele não lança em rosto. Hebreus 10:17 diz assim, olha, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Perdoar
não é esquecer. Perdoar não é ter amnésia. Perdoar é lembrar, mas não sentir mais a dor daquilo que feriu ou ofendeu. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição e a conclusão diz assim: olha, a qualidade do relacionamento entre pais e filhos melhora e vai se tornando mais saudável e harmoniosa à medida que aplicam os conceitos bíblicos, vivem uma vida de temor e intimidade com Deus e se comprometem com o reino de Deus. Quero agradecer essa rica oportunidade, pedir a Deus e clamar ao Senhor que você tenha um domingo abençoado em família, com a sua casa. Logo mais estaremos no culto, servindo e adorando ao Senhor. Agradeço ao pastor Moisés, agradeço a pastora Elisângela pela confiança, pela oportunidade a mim concedida, e eles sabem, meu pastor sabe, o quanto eu amo fazer essa obra, fazer esse trabalho, mesmo sabendo que eu preciso muito aprender. Mas quem ensina é o primeiro que aprende também. Então, Deus os abençoe. Oremos para nós fecharmos a nossa escola bíblica desta manhã. Soberano Deus, eterno Pai, quero glorificar o Teu nome por essa aula dominical. Clamar e pedir ao Senhor pela vida de cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, cada filho, cada pai que está nos assistindo. Senhor, atingir o relacionamento ideal, aquele que nós desejaríamos que fosse entre pais e filhos, não é uma tarefa tão fácil. Não é fácil para filhos, e cada um sabe as circunstâncias que o cerca. Não é fácil para pais, mas eu sei que quando nós olhamos para a Tua palavra, nós encontramos força, fôlego, graça, ânimo. E a Tua palavra nos orienta, nos ensina, nos dirige, nos corrige, nos aperfeiçoa. Abençoe cada lar, abençoe cada família, abençoe cada crente nesta noite. Essa é a minha oração, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Abençoe os nossos pastores, pastor Moisés, pastor Elisângela, Lucas e Samara. Toma a casa dos Teus filhos, cada família, AD Brasil JF, representada aqui nesta manhã, nessa transmissão dessa escola bíblica dominical, como todas as famílias que nos acompanham. Essa é a minha oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus continue te abençoando, meu irmão, ricamente. Tenha um domingo abençoado. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós. E eu digo, você pode dizer juntamente comigo, amém. Deus os abençoe. Paz do Senhor. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é